quinto episódio da missão Kickflip Todo Dia com Diogo Gororoba. Eu espero de coração que vocês estejam gostando, porque eu tô me esforçando pra caramba, viu? Vou falar bem a verdade, não tá fácil, mas tá sendo gratificante. Eu tô me sentindo cada dia mais fortalecido. E olha que interessante, no episódio de hoje eu vou falar justamente sobre isso, sobre as batalhas inerentes da vida. As batalhas que não ferem, as batalhas que fortificam não apenas o corpo, mas a mente e a alma. Vou falar sobre batalhas que estão além do que simples batalhas contra inimigos. E é isso, pessoal. Pensando bem aqui, eu estava me lembrando que esse canal não foi criado para palestras e muito menos de cunho de críticas sociais pesadas. Esse canal aqui foi criado para o skateboard e para a evolução e incentivo mútuo nesse caminho do skate. Quando eu cheguei para gravar essa quinta edição, eu estava sentindo uma necessidade imensa, sabe, para conversar e expressar algumas ideias sobre assuntos profundos e delicados, tal como o Estado militarista, igrejas, o papel de cada cidadão e instituição e seus limites. E era uma ideia até bastante necessária, sabe? Eu estava falando sobre como as coisas ficam caóticas quando igrejas querem assumir papel de militares, militares querem assumir papel de dirigentes políticos querem assumir papel de igreja. E o aparecimento daquela formiguinha no início do vídeo, a princípio eu não havia compreendido, mas me fez pensar sobre aquela história da cigarra e a formiga, que as coisas não dão muito certo quando a formiga, para acompanhar a cigarra, para de trabalhar e fica cantando. Ou quando a cigarra, querendo assumir papel de formiga, carrega pesos que não são seus. Claro que, enquanto humanos, transitamos por momentos e por papéis. Ora somos formiga, ora somos cigarras, ora somos pássaros, mas é importante que sejamos sempre humanos e que saibamos cumprir os nossos deveres respeitando os limites que nos são próprios, honrando com coerência os papéis e os deveres que assumimos e cumprindo cada dever com integridade e presença de espírito, no tempo e da maneira adequada. Aquela formiguinha, carregando sabe Deus quantas vezes o próprio peso dela, me fez pensar em quantas vezes nós, seres humanos, também fazemos isso. Não necessariamente peso físico, mas peso na alma. Formigas podem carregar dezenas de vezes o próprio peso. Já o ser humano que carregou o maior peso em relação ao próprio peso corporal foi um cara conhecido como Hércules de Bolso, que tinha apenas 60 quilos e levantou 190, 3 vezes o próprio peso. Mas a questão aqui é, às vezes a vida parece nos impor determinados pesos. Como disse Jesus aos religiosos do seu tempo, que não são muito diferentes dos de hoje, são pesos que eles obrigam o povo a carregar, como se fosse necessário, mas eles mesmos não carregam e nem movem um dedo para ajudar o povo a carregar esses pesos que eles os obrigam. Por isso, além de força, é necessário a sabedoria do discernimento para transportar estes pesos ao local adequado, cumprindo o papel que verdadeiramente nos compete diante desses pesos, que muitas vezes é simplesmente nos libertarmos destes pesos indevidos impostos por gente hipócrita. Hipocrisia ainda mais descabida é quando somos nós mesmos que acolhemos pesos indevidos que somos incapazes de carregar, que acabam por nos debilitar ao invés de fortalecer e nos levam a desanimar. Então, é preciso de verdade muito discernimento, humildade e consciência em relação aos próprios limites. Junto dessa consciência, a coerência.
Então a ideia é essa, galera, eu não vou forçar a barra. Esse canal aqui é sobre skate e não sobre militância política, doutrinação religiosa, debates de cunho ideológico, polarização. Não, 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 não. Isso aqui é para somar, para agregar para a família do skateboard. E se não for para isso, eu me calo. Podem ter certeza que eu vou ser vigilante quanto a isso. E eu peço ajuda aí também dos amigos para que me ajudem a me policiar. Ah, e por falar em policiar, não foi só a formiguinha que deu o ar da graça trazendo reflexões importantes para a edição de hoje. Olha que legal, quem apareceu também? Sim, a Polícia Militar. Eles também me fizeram pensar nessa questão do dever inerente de cada cidadão na sociedade. E toda aquela conversa que eu havia planejado e que inclusive já havia gravado sobre justiça, militarismo e os seus limites, a simples presença desses defensores da integridade e da justiça na sociedade me fez reconsiderar pontos importantes no meu discurso. Não necessariamente anulando coisas que eu disse, mas trazendo profundas considerações, como a importância de limites e sobre a importância de muitas vezes batalhar pela preservação justa desses limites em favor da integridade e segurança. E é claro que eu me lembrei de agradecê-los por isso. Diz aí se não é um baita alívio poder contar com esses guerreiros que estão sempre à disposição para zelar pela justiça, integridade e segurança de todos nós. Imagina se médicos tivessem que ir para a rua para prender bandido, ou se policiais tivessem que parar o dever para exercer jardinagem, por exemplo. O absurdo que seria se juízes começassem a celebrar as missas no lugar dos padres. Enfim, acredito que vocês já compreenderam o que eu quero dizer aqui. Uma sociedade prospera e cresce em harmonia quando cada cidadão cumpre os seus deveres de maneira diligente e dedicada, de acordo com suas competências, sem se auto-outorgar o papel de juízes da vida alheia. Se você quer ser juiz, pois bem, então que estude direito, consiga o seu licenciamento para exercer a profissão e então poderá julgar de maneira justa, adequada e profissional. É importante e é muito bom que cada cidadão seja capacitado para cumprir o dever que lhe é próprio. O que me fez pensar em toda essa minha militância e revolta que eu estou com algumas igrejas e estados internacionais. Sabe de uma coisa? Para tratar da justiça entre os países, tem a Corte Internacional de Justiça e para as igrejas, tem Deus. Tenho certeza de que ele dá conta do trabalho sem precisar da minha ajuda. E se ele precisar de mim, ele vai me chamar. E eu vou estar aqui de prontidão. É óbvio que podemos colaborar com a sociedade de diversas maneiras, independente de formação acadêmica ou profissão. E isso pode muito bem ser feito protestando quando a injustiça tem respaldo jurídico. Pode ser feito expondo e questionando a religiosidade a respeito de suas hipocrisias em relação às suas próprias escrituras sagradas, mas muitas vezes existem maneiras muito mais simples, louváveis e urgentes. E é uma atitude respeitável e generosa quando nos prestamos a este serviço social sem que necessariamente tenha alguma ligação com nossa formação acadêmica, profissão ou mesmo que tenhamos algum retorno financeiro ou reconhecimento com isso. A generosidade enriquece a alma. Mas lembrando daquela imagem da formiguinha, as formigas carregam dezenas de vezes o próprio peso. Nós, seres humanos,
para que seja sustentável, fortificante e útil, é preciso reconhecermos o limite do peso que conseguimos carregar. E é isso, gente. Esse canal aqui é sobre skate. E se eu for ficar investindo meu tempo em reflexões filosóficas, militância política e religiosa, sinceramente eu não vou conseguir publicar um vídeo todo dia. E o nome da missão que dá nome a esse canal é Kickflip todo dia. Então, toma Kickflip.